Gente, veja bem, nós tivemos duas situações. Nós tivemos a grande tribulação, que foi a perseguição e morte da igreja cristã profetizada, que ia haver essa grande tribulação, e tivemos um outro caso paralelo, que não tem nada a ver com perseguição espiritual. O Holocausto, gente, não tem nada a ver com a grande tribulação, porque o Holocausto aconteceu entre os anos 1932 até 1947, encabeçado por Hitler, né, não só ele, mas ele foi o grande líder, é, levando mais de 6 milhões de pessoas para os campos de concentrações, em busca de uma estratégia de alcançar a purificação de uma raça que ele chamava de raça ariana, porque ele entendia que os judeus tinham disseminado uma grande aberração no mundo, que era a religião judaica e cristã também. E aí ele até minto, desculpa, judaica, porque ele entendia como sendo um falso cristão, ele entendia que os judeus tinham matado Cristo, e tem umas vertentes de explanações dentro das histórias que dizem que ele fez isso porque ele queria vingar a morte de Cristo. Bom, eu não vou entrar no mérito disso aqui agora, porque isso tudo é especulação. Eu não tenho certeza se Hitler fez isso, porque existem documentos dele que a gente não tem acesso, existe um monte de coisas que a gente nem sabe. Mas o básico é que ele estava em busca da criação de uma raça que ele acreditava ser pura, onde não poderia ter negros, prostitutas, homossexuais, judeus, o que mais? Eram 11 índios, indígenas, ciganos, por exemplo, as pessoas que são aqui da América do Sul, América Latina, que todos sempre tiveram a estatura abaixo de 1,60 m, como todo mundo sabe, o pessoal da Bolívia, grande maioria do pessoal dessa região latina tem uma estatura menor do que 1,70 m, e ele acreditava, como sendo alemão que era, que na verdade ele nasceu bem na divisa entre a Áustria e a Alemanha, e ele acreditava que a pessoa tinha que ter lá 1,90 m, 1,85 m, 1,90 m, 2 metros de altura, tinha que ter a pele clara, acreditava que tinha que ter os olhos azuis, que isso era a imagem de Deus. E isso encorajou ele a fazer uma grande campanha. É uma história tremenda que, quando vocês puderem, estudem sobre a história de Hitler e tudo que ele fez, tudo que ele tentou e conseguiu fazer. Veja bem que ele tinha uma ideologia política mais voltada à direita, que são aquelas políticas sociais que são conservadoras, tá? Que quer preservar mais a ética, quer preservar mais a família, quer preservar mais o dinheiro, quer preservar mais a inteligência. E geralmente essas frentes de condutas sempre levou o homem ao desastre, como foi Napoleão Bonaparte na França, no tempo do reinado de terror, que tentou também fazer com que o cristianismo fosse extinto da terra, porque falava que o cristianismo era a religião que bancava os pobres e os negros e os prostitutos. Então ele quis acabar, proibir com o cristianismo, dizendo que o ateísmo era mais chique. E claro, então o próprio Hitler, quando ele fez isso, dentro daquilo que ele fez, todas as coisas que ele fez um trabalho que agora eu queria falar com vocês. E antes disso, eu quero só ler aqui uma coisa, o seguinte. Olha o que Hitler disse em uma das suas palavras em campanhas pela Áustria, ali no início de 1934, quando ele estava ainda começando a anunciar, que ele iria fazer dia 2 de agosto de 1934, ele anunciou que lealdade,
em obediência às nações alemãs, tanto a Alemanha Ocidental. Daí ele fala a seguinte coisa: quando um oponente declara que não vai te seguir, eu não vou ficar do seu lado, eu, Hitler, calmamente digo: tudo bem, o teu filho ficará do nosso lado. O que é você? Você vai morrer, porque a partir do momento que você declara opositor a mim, você é opositor a Deus. E logo, estamos autorizados a matar todas as pessoas que se oporem a nós. O seu filho não vai dizer isso porque ele vai ver você morrer num campo de concentração na frente dele. Em pouco tempo, eles não conhecerão mais nada do que você ensinava. Não, nada além desta nova comunidade que eu estou fundando. Eu vou ensinar os seus filhos a não. Eu vou ensinar os seus filhos a não repetirem as suas palavras. Olha o que esse homem falava e fazia. Mas não para por aí, não. Ele, quando encontrava isso, ele dizia: ó, acima de tudo, exijo que o governo e o povo sustentem a lei racial até o limite e resistam impiedosamente ao envenenador de todas as nações, o judaísmo internacional, que autorizou as desgraças no mundo, matando o Filho de Deus e espalhando pobreza e miséria em toda a Europa. Aqui ele chega a usar, né, o próprio povo judeu como sendo um povo envenenador. E eu separei aqui as 3 melhores, 4 melhores frases, e ele diz assim: ó, a arte da liderança consiste em consolidar a atenção das pessoas contra um único adversário e cuidar para que nada divida essa atenção. Afinal de contas, basta você ser contra qualquer religião que você divide o povo em 2. Essa frase dele aqui é muito forte. Ele quis dizer que a ideia dele era criar um único adversário para o povo em geral. Ele queria classificar esse adversário. Ele entendeu que o único adversário do povo, na época, 1932 até 45, 46, era o povo judeu. Deus colocou dentro do coração deste líder uma fúria muito grande contra os judeus. Gente, é uma coisa que é medonha quando você estuda e lê isso aqui, porque são coisas que só pode ter como eu vou dizer para vocês, uma ajuda espiritual para construir tamanha desgraça como aconteceu. Claro que se você compara o Holocausto, que muitos judeus morreram, 6 milhões, com o dilúvio, você está sendo injusto, porque o dilúvio morreu todo mundo. Então, antes que alguém já pense, né, que eu estou falando coisa que não... Nossa, pondo Deus no meio disso, eu quero dizer que no dilúvio, minha gente, morreu todo mundo, sobrou só 8 pessoas. Então, o que nós temos que entender aqui? Nós precisamos entender uma coisa aqui, já que nós estamos falando sobre mordomo infiel. Que Deus, quando ele quer ajudar alguém, ou quando ele quer ajudar um país, ou quando ele quer ajudar o povo dele,
Ele peleja, manda profetas, matam profetas, manda filho dele, mata filho dele. Ele faz tudo, levanta morto do cemitério, como fez com Lázaro. Mas não adianta quando o religioso se corrompe. E Deus, ele começa a cumprir aquilo. Minha é a vingança. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é amor, e ele é. Porque diz que ele é amor, mas ele é fogo devorador. Mas veja uma coisa, quantas misericórdias Deus teve do mundo, trazendo Jesus para salvar muita gente que nem judeu era. E eu quero dizer para vocês uma coisa, parem um pouco para pensar como seria, ou como será esse juízo final. Porque se ele não teve misericórdias com Cristo na frente, na graça, se ele não teve misericórdia mostrando, revelando através de Cristo as misericórdias, e aí traz essa tristeza, porque gente, eu não sei vocês, toda vez que eu assisto a história do Holocausto, eu tenho um sentimento de dor, mesmo sabendo o que aconteceu, que eles erraram, caíram da graça, ajudaram a crucificar a Cristo, não entenderam nada do que Deus estava falando. Eu, quando assisto o Holocausto, eu vejo isso tudo, o Holocausto, dói em mim como se tivesse morrido alguém meu. Eu tenho um amor muito grande por esse povo. Eu, pastor Júnior, não estou dizendo que é para você ter, não. Eu consigo entender, e eu acho que isso não é, eu acho que isso é um temor para que nós possamos entender alguma coisa nesse momento. Porque esse povo, Jesus falou, olha, não ficará pedra sobre pedra. E ai das grávidas naquele dia. Olha só, o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu tudo, matou o sacerdote, acabou com tudo, mas não ficou só isso não. Deus depois ainda veio e vingou a morte do povo, sim, de um povo que morreu na grande tribulação. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês já pararam para pensar que enquanto a igreja estava morrendo na grande tribulação, a igreja passou por um martírio muito grande. Você cantou nas suas igrejas, você viu muitos cantores cantar sobre a morte, né? Quanto mais morriam, mais cantavam e mais davam glória a Deus, porque eles foram realmente levados às arenas dos pagãos, Coliseu de Roma e outros ambientes onde eles eram lançados vivos, colocados vivos, e os leões eram lançados ali para poder devorar os cristãos. E eles faziam aquilo como fosse um espetáculo do final de semana. Gente, a elite grega e romana se divertia no Coliseu vendo os leões devorarem os cristãos. E eu lembro que todas as vezes que eu ouvia essa canção cantando, antigamente, eu chorava. Porque eu ficava pensando, meu Deus, mas como? Mas quem estava morrendo era a igreja perseguida. A igreja da grande tribulação. Era necessário ela morrer, foi anunciado. E mais do que isso, foi dito assim, e se ele não abreviar os dias, ninguém se salvaria. E era determinado, o apóstolo já pregou muito sobre isso, que é o estudo maravilhoso, o maior estudo do reino, é o estudo que demora 5 horas para ser pregado, chamado 70 semanas. No finalzinho ele fala sobre isso também, que, resumidamente, é o quê? Quanto mais o povo morria, mais o cheiro suave chegava nas narinas de Deus e Deus era glorificado. Porque era necessário naquela época a igreja ser perseguida, morrer em nome de Cristo. E imagina, nós não passamos isso e não vamos passar, porque a grande tribulação já acabou. Ela viria de terminar, claro, no toque da sexta trombeta, nascimento como nasceu a chegada da reforma luterana, ou seja, do nascimento dos evangélicos, né? Porque a grande tribulação, gente, nada mais é do que a força impregnada, imposta pelo Império Romano, convertido a Cristo, lá desde os tempos de Constantino, até a chegada de Lutero, foram mais ou menos 1000 anos, eles
desde o ano 300, depois de Cristo, 200 e pouco, até a chegada de Lutero, deu aí 1200 e poucos anos. Eles montaram um arsenal chamado historicamente de Santa Inquisição. Lá na Idade Média também teve outros nomes, antiga. A Idade Média foi a Santa Inquisição. Eles fizeram um trabalho unificado, o Império Romano junto com a Igreja Católica, porque ele converteu a Igreja Católica num processo de matar todo mundo que se opusessem à Igreja Católica. Tá aí, né, grandes filmes que Hollywood fez, Em Nome do Pai, Em Nome da Rosa, que você sabe que ganhou milhares de Oscars aí pelo mundo afora, que conta isso aqui que eu estou falando. Né? A férrea Roma, junto com a Igreja Papal, fazendo carnificinas no mundo inteiro. O próprio Papa João Paulo II veio a público, em 1985, pedir perdão do mundo pelo que eles fizeram na Idade Média. Bom, mas não é o caso aqui também agora, porque existem milhões de vídeos na internet, aí, milhões de livros, milhões de filmes para você assistir. É importante para nós saber que isso já acabou. Graças a Deus. Quem pode dizer amém, diga amém, só com a boca. Então, o que ocorre agora? Que nós temos que entender aqui para nós finalizarmos e fecharmos. Gente, se Deus permitiu, foi profetizado por 42 semanas, ou seja, 1260 dias. Falado muito isso nos nossos estudos. E isso, traduzido em dia profético, 1240 anos. Aí o profeta fala, bom, mas se o Senhor não abreviar esse tempo de grande tribulação, ninguém vai se salvar. Ou seja, não ia chegar até nós o Evangelho. E ele abreviou, cortou um pouco lá, e aconteceu que chegou a reforma e aconteceu tudo que a gente já sabe aí, que isso é outro tema. Mas, voltando para o tema, isso aí havia de acontecer. Isso aí foi, gente, uma profecia que se cumpriu, mas ao contrário do Holocausto, o Holocausto foi, sim, uma espécie de colheita, de retrocesso, uma coisa que fez com que o mundo conhecesse a brutalidade de Hitler, porque Deus usou Hitler, não é porque Deus permitiu, porque todas as coisas são permitidas por Deus, que houvesse o Holocausto e que morressem todas essas pessoas, não significa que Hitler era um servo de Deus ungido, não. Contrário disso. Deus, para obras assim, ele pega sempre vasos de desonra, pessoas que vai fazer isso muito bem. Como foi Nabucodonosor. Deus não queria destruir Jerusalém, destruir o templo, mas o povo estava tão rebelde, o povo judeu, que está lá na Bíblia, né, que Deus falou assim, bom, eu vou levantar um cara, Nabucodonosor, minha gente. Não perdia muito para Hitler, não. Se vocês lerem a história de Nabucodonosor, e prepare para vocês verem, porque a próxima Sucote nossa, que é a Sucote de Babilônia, vai falar só sobre Babilônia, vai ser riquíssima de mostrar sobre isso, as grandes atrocidades dos líderes, desde a primeira Babilônia, Hitler, Nabucodonosor, até a última Babilônia, que é o sistema religioso de hoje, que são duas Babilônias, uma está lá e a outra foi profeticamente chamada aqui, na época do respaldo da chegada do reino. Então nós vamos discorrer toda a história da grande Babilônia dos caldeus, como que nasceu, por que que nasceu, quem ela era. Gente, era Babel, a Torre de Babel, muita gente não sabe. Babilônia significa a grande Babel, né? Então, a cidade onde nasceu a Torre de Babel já veio, estou dando spoiler aqui, né, gente, eu nem devia, mas a Torre de Babel foi uma cidade inaugurada, né, feita pelos parentes de Caim, e que logo depois, na beira do rio, nas margens do rio Tigre e Eufrates, que se tornou mais tarde ali na Mesopotâmia, na terra de Ur, dos caldeus, na Caldeia. É muito bonito isso, estudar isso, porque, gente, a Babilônia dos caldeus, ela era maravilhosa em termos de cultura, jardins suspensos, ajudou muita coisa nas civilizações primordiais. A Mesopotâmia trouxe a escrita, muita coisa, a navegação, os fenícios fizeram parte disso, da Mesopotâmia. Então, é muito rica, só que corrompeu. Então, quando a gente entende que Deus, ele olha para Nabucodonosor, olhou para o rei Tiro, né, o rei Tiro,
desculpa, o rei Irão, rei de Tiro, rei fenício, e olhou para Nabucodonosor, que tinha aquela imponência de Faraó, e também depois olhou para tantos líderes das novas Babilônias, né, de hoje, que se tornou a grande Babilônia cristã, apostatada, que aí a nova religião que está predominando o mundo, e as suas filhas. A gente entende o que aconteceu com Hitler e o Holocausto. Nós temos que sermos sábios, temos que ser sábios para entender que as coisas de Deus, elas não podem ser julgadas como qualquer julgamento que é comum. São coisas que estão além da nossa, sabe, nosso entendimento. Mas nós temos que entender o que aconteceu, nós temos que estudar e entender é bíblico. Quando eu trago para vocês aqui o escândalo de Holocausto, do Holocausto, a desgraça de Auschwitz, por exemplo, eu não estou trazendo aqui nenhum movimento semita ou antissemita, até porque eu me considero uma pessoa semita, porque eu tenho muitas coisas dos judeus que eu acho que eles estão hoje sofrendo, esperando uma recompensa. Os judeus de hoje, eles podem ser e serão contemplados. Está preservado isso, eles não terão as honras que a igreja vai ter, eles não vão ter o brilho que a igreja vai ter, porque eles ficaram para trás. Está lá na parábola do filho pródigo. Todo mundo do reino já sabe disso. Mas eles terão o privilégio de vir, porque está escrito na parábola que eles pegaram a mordomia, a herança, e foram embora. E deixou o filho, o pai, com o filho mais velho. Ai, pastor, mas como é que é isso? Por que o filho mais velho é o povo gentil? Ora, gente, porque Adão, Abraão, Noé, era gentil. Judeu, gente, nasceu 1000 anos depois que Deus criou o mundo. Então, o filho mais novo de Deus não é o cristão. O filho mais novo de Deus é o judeu, que nasceu na época de Moisés. O filho mais velho é o cristão. Por quê? Porque sabe quem que é o cristão, gente? É o povo que estava fora do judaísmo. É o povo das nações, é os gentios. Então, eles nasceram primeiro. Eles aceitaram o Filho de Deus, eles aceitaram Cristo, eles não deram as costas para Deus, ficaram na casa de Deus, e a parábola diz que o filho mais novo, os judeus, pegou a herança, eu sou judeu, eu tenho Jerusalém, eu não preciso de nada disso, que cristianismo que nada, esse Messias não tem nada a ver, vamos embora e vamos servir a Deus no nosso judaísmo de Moisés. Foi embora, gastou tudo que tem, ficou pobre, acabou com tudo, sofreu a vingança de Deus, passou a cuidar dos porcos, ficaram muito tempo sem cidadania, porque eles só conseguiram federação, ou seja, ter a sua cidadania reconhecida pela ONU, lá, como eu falei ali atrás, em 1948 e 47, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, onde pelo voto Minerva, do Conselho da ONU, votou que os judeus podiam retornar para a Terra Santa, depois do Holocausto, e retomar a cidade de Jerusalém e ter os Estados Unidos como sendo seu protetor, como é até hoje lá, vigiando as terras de Israel, como devolvendo para Israel e dando a federação para Israel, mas não dando a escritura. Eles não têm o registro da terra, essa terra é minha, não. Eles foram postos lá, a ONU vigia eles, os Estados Unidos vigia, ajuda eles para o mundo árabe, os palestinos, os muçulmanos, não invadir lá. É por isso que existem as faixas de Gaza, que é aquilo que divide o povo judeu com o povo islâmico, que é o povo árabe, hebraico não, arábico, o povo islão, gente, os árabes, os palestinos. Gente, essa é a Guerra Santa, tá? Faixa de Gaza é Terra Santa. É os donos da terra querendo pegar a terra deles. Porque, gente, quem que tomou a terra de Jericó? Não foi Josué? Josué foi lá e tomou a terra que era de quem? Que era dos palestinos. Josué fundou o primeiro Israel, porque logo depois Davi fundou Jerusalém, criou-se Israel, mas os palestinos, que Josué tinha tomado a terra lá atrás, nunca aceitou isso. E é deles a terra. Ah, mas foi Deus que deu. Foi porque Deus gosta de uma guerrinha. Deus é assim. Como diz a Geis, Deus é assim. E aí, ele faz com que tudo fica muito mais difícil. Mas agora, e aí a gente precisa resumir isso aqui, porque René Gysi, minha gente, é desse jeito. Você começa a falar,
Aí você costura tudo e fecha, pronto. Porque, olha, veja isso. Vamos entender, então, que postos lá como povo, vigiados pelos Estados Unidos, cumpre parte da parábola do filho pródigo, que diz que quando o filho mais novo pegou a herança e foi embora, gastou tudo que tem e foi trabalhar para o seu senhor, lavando porco. Gente, os judeus gastou tudo que tinha, foi morto no Holocausto, perdeu tudo, porque o que Hitler não levou, o resto dos alemães levaram. Ficou os que sobraram em Londres e alguns nos Estados Unidos que fugiram nos navios, dando outros nomes. Daí nasceu, gente, os famosos cristãos novos, que são judeus que fugiram do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, vieram para cá, para a América, com nomes diferentes, os nomes que nós sabemos aí naquela linhagem que a gente fez, aquele estudo que nós fizemos para tentar detectar onde estão as tribos no Brasil, a gente descobre que pessoas tipo como Nogueira, Oliveira, Ferreira, todos esses que são Era, que termina com Era, são, na verdade, judeus que fugiu desse momento que eu estou dizendo e veio para cá para esconder da fúria de Hitler e acabou trazendo essa linhagem das tribos, né, de Judá, alguns principalmente de Judá, veio para Portugal e depois acabou com a colonização, chegando, Portugal foi fundado, né, pela tribo de Judá, como todo mundo sabe, e por causa disso eles acabaram vindo para cá, para poder ter um pouco de paz e fugir da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é um outro assunto, que também é maravilhoso. Mas aí, gente, se esse povo fez isso e eles voltam para Israel, Deus coloca eles lá, eles ficam o quê? Lavando porco. Por quê? Porque agora eles estão lá, eles não têm pátria, porque Israel não é reconhecido, eles não têm paz, eles não têm templo, eles não sacrificam os cordeiros, que é a liturgia principal deles, e eles, mais do que isso, pior do que tudo, gente, eles não têm Messias, e nós temos, porque o Messias deles nunca chegou. Quer dizer, chegou, mas eles não viram. Aí, tudo isso para dizer que todas as coisas que aconteceram, Deus, agora, em tempo de vingança, ele fala assim, bom, então eu estou começando uma outra história, num novo mundo, estou começando de novo meu novo Israel, já está chegando a hora de aplicar a monarquia, eu vou levantar de novo uma nova jurisdição, uma nova monarquia, um novo império, a igreja peregrinou e agora terá sede e tudo mais, que a gente já sabe, tudo mais e tal. E os judeus, eles ficaram lá, e o finalzinho da parábola diz assim, que eles olhando de longe, viram que o irmão mais velho que ficou na casa do pai, servindo a Cristo, caminhou 2000 anos na igreja cristã, porque nós viemos 2000 anos peregrinando com Cristo, chegando até agora nessa época do reino, ficamos 2000 anos, a igreja passou por grande tribulação, foi perseguida, mas ela não calou, ela não parou, ela continuou e conseguiu chegar até agora, na fase do reino. E aí eu te pergunto uma coisa, esse irmão que foi embora, os judeus, o que eles fizeram? Eles não têm grandes igrejas, a religião deles acabou, eles não publicaram Bíblia no mundo inteiro porque eles não gostavam dos gentios, eles acham que nós todos sempre foram um bando de gente imunda, até hoje eles consideram isso, e mais coisas que eu não quero falar aqui. Então, resumidamente, a parábola diz no finalzinho, e eu vou encerrar com isso, dizendo que eles olharam e viram que o pai rico tinha ficado muito mais rico ainda, e que estava farto, e que estava fazendo coisas maravilhosas. E aí ele de longe viu e teve saudade e voltou. E quando o filho pródigo volta para encontrar a casa do pai, diz a parábola que de longe o pai na janela viu que o filho estava vindo e correu ao seu encontro e o abraçou. Mas lá na casa ficou lá emburrado o filho mais velho. Às vezes a gente percebe que tem uns irmãos aí que tem ciúme do povo judeu, viu? Tem ciúme. Tem muitos cristãos que não gostam de judeu, não. Mas a gente tem que entender que, né, como é que faz? A gente não gosta nem dos cristãos.
Entendeu? O povo cristão, eles não gostam nem deles, eles vivem se retalhando, vivem... Ah. Então, mas aí, resumidamente, diz a parábola que quando ele chegou, o pai dele deu uma festa, e o irmão que estava trabalhando, olha o que a parábola fala, o irmão mais velho, que é os gentios, os cristãos, nós, que atravessamos 2000 anos com Deus, junto com Cristo, estava trabalhando. O que significa? Esperando em Deus, pregando, esperando, andando no deserto. Chegamos lá em casa, ou seja, de longe nós ouvimos as músicas, para significar que Deus ele trouxe os judeus para dentro e deu uma festa. Então, gente, quando nós observamos isso, nós temos que ter muita coragem e desafio para nós entendermos o seguinte, que Deus, ele fala na parábola assim, por que você está chateado? Esse teu irmão estava perdido e ele foi achado. Você não. Tudo que eu tenho é seu. Deus falando para nós cristãos, para a igreja, tudo que eu tenho eu te dei, você que ajudou a construir, você é dono comigo, agora esse aí não, esse aí, coitado, ele estava perdido e foi achado, vem cá, vamos, deixa ele participar da nossa festa, ficamos ricos, estamos dominando o mundo agora. Então, gente, isso é maravilhoso, porque isso retrata que essa geração, Deus teve misericórdia desse povo judeu que passou por tão grande vingança e Deus ainda assim permitiu que tivessem essa misericórdia. Então, gente, eu só quis tocar nesse assunto, eu achei maravilhoso para dizer para vocês que isso aqui tem um significado muito grande para nós entendermos, tem uma referência muito grande para você entender um pouco sobre o juízo final que está chegando aí, tá? Não subestime a ira e a vingança de Deus, porque Deus, minha gente, Deus, quando ele se ira com uma nação, ou com um povo que nunca serviu a ele, essas nações aí que não servem, nunca aceitou Cristo, que não aceita a Bíblia, esse povo da janela 30-40 aí, da Ásia, chifre da África lá, o mundo... gente, nós vamos ver muita coisa horrível lá fora, viu? Por isso que o povo brasileiro, o povo cristão, o povo daqui, enfim, muitos cristãos que estão aqui porque vieram da Europa, porque é bom dizer aqui que quando nós reinistas falamos, porque eles falam que é só o Brasil que é do reino. Querido, o Brasil nem existe. Se você não sabe, nós somos ingleses que viemos para cá, italianos, espanhóis, japoneses, negros e judeus. Nós não somos brasileiros, não existe uma nação brasileira. Existem pessoas que veio de várias tribos, povos, línguas e nações para estar diante do reino aqui no Brasil. Não existe a raça brasileira. Existe um povo que está aqui, que descendeu dos povos do mundo inteiro. Então, para de dificultar, de achar que o mundo... Não, gente, Deus já planeja isso há muito tempo, Ele já reuniu aqui pessoas de todas as tribos. Nós somos... Eu, por exemplo, eu sou descendente de judeu, da casa de Judá, como todos sabem. E tem parte minha que é alemã também. Nós estamos aqui, nós não estamos à toa. Tem muita gente aqui que muitos de vocês podem ser descendentes de judeus também, muitos podem não ser de judeus, mas podem ser dos outros antigos cristãos do tempo de Abraão. Já pensou você descobrir que você era parente de Noé? Né? Ou enfim, claro, mas porque Judá é filho de Jacó, e Jacó vem de Abraão, vem da linhagem lá de Sete, tudo bem, só que Sete teve irmãos, enfim, teve outros também por aí que foram criados com Adão. Nós somos um povo, gente, que viemos de muitas genéticas e de muitos lados que está aqui para o reino de Deus. Não é importante saber se você é judeu, se você é italiano, se você é filho de indígena, porque, olha, para mim, eu queria ser um descendente indígena, porque para mim é uma das raças mais nobres que tem aqui para o reino, porque são pessoas que ficaram aqui, que nunca foram embora. Todos nós temos que ter essa naturalidade de entender que nós somos esses povos já, tribos, povos, línguas e nações, e que, ai das nações, gente, se Deus não poupou nem Israel, que foi povo dele, não poupou a igreja, passou por grande tribulação, não poupou o filho, não poupou o tempo de Noé, por que vocês acham que como vai ser esse julgamento final? Como ele vai lidar com a China?
que vai acontecer com a China e o Japão daqui a um ano, talvez? Pode ser que daqui a um ano esteja acontecendo alguma coisa muito terrível por lá. Pode ser que essa pandemia Deus permitiu que tinha que permitir que viesse quebrantar todo mundo e colocar todo mundo no lugar, porque, como disse Paulo, todos nós somos pecadores e eu sou o principal. Mas existe uma promessa para o povo de Deus, e é claro que Deus está blindando o povo dele. Mas Deus não está interessado em coisa nenhuma em blindar as pessoas que nunca abriu uma Bíblia, que nunca quis estudar, que nunca quis conhecer as coisas do passado, as coisas de Deus, as coisas do futuro. Deus não está interessado nisso mais. Está escrito, e bem claro na Bíblia, e bem definido, que o povo que vencesse triunfaria, mas o povo que não vencesse ficaria na maldição e na rejeição. Então, vamos, pesado nesse estudo de hoje, mas ele é importante e necessário para que nós também tenhamos conhecimento e mais alegria, porque afinal de contas nós estamos no meio, né, de coisas maravilhosas de Deus, e quem sabe ainda há muita oportunidade, né, porque a graça não fechou ainda, para que as pessoas rapidamente entendam isso e se arrependam. Eu acredito que tem muita forma de Deus fazer o povo se arrepender e chegar até o reino, mesmo que não seja nem pela nossa mão. Deus vai fazer um reboliço para que as pessoas elas vão chegando até nós. Quando a gente vê, está todo mundo junto. Porque isso é um plano esmagador. E a verdade ela é conhecida. Enquanto você diz a palavra que naquele dia, que é a época do reino chegar, eles andarão de mar a mar em busca da verdade. Isso, gente, é uma coisa maravilhosa porque está acontecendo. O povo andar de mar a mar em busca da verdade, e de Sião sairá a lei, e de Jerusalém sairá a verdade, a legislação, significa que da nova Sião, da nova Jerusalém, vai sair isso para o mundo inteiro. Você já observaram que as pessoas que não têm Deus, elas ficam muito sensíveis nessas épocas de grandes problemas. Muita gente não ora, não tem comunhão com Deus, não jejuma, não tem conhecimento bíblico, então elas ficam perdidas. Você vê parentes, pessoas que você, como colegas de trabalho, né, que a gente vê tanto que elas são pobres e rasas em espiritualidade, muito sensíveis. Imagina como que o mundo não está. Imagina como que o mundo não será. Eles vão ficar desesperados atrás disso, da verdade. E eles vão ter que encontrar. E vão encontrar. Em nome do Senhor Jesus.